Não faça um intercâmbio antes de assistir esse vídeo. Aqui eu vou te dar dicas que vão fazer você economizar tempo, dinheiro, aproveitar muito mais o seu intercâmbio, além de aprender inglês muito mais rápido. What's up, guys? Bem-vindos de volta ao canal Inglês Sem To Be. Eu sou o Teacher Douglas e se você caiu aqui de paraquedas, no canal eu te conto a minha trajetória para aprender inglês desde o básico até a fluência, dou dicas de inglês, aulas de inglês, entrevisto alguns gringos e falo sobre as melhores viagens internacionais que eu já fiz também. Então, sem mais enrolação, bora pro vídeo. Dica número 1. Pesquise muito. Os especialistas falam que o tempo certo para planejar um intercâmbio é entre 1 e 2 anos de antecedência. Então, nesse tempo, pesquise bastante sobre escolas. Pessoal, não é só porque você está indo para um outro país que todas as escolas lá são boas. Eu mesmo conheci em Londres muitas escolas que o nível de ensino era bem baixo. Então é importante você pesquisar para ter certeza que você está investindo o seu dinheiro em um lugar que realmente vai te dar um retorno. Pesquise também bastante sobre o tipo de acomodação. Eu acho que o mais comum são acomodações em casas de família. Mas eu conheci amigos que não gostaram muito dessa experiência, porque algumas famílias colocam regras na casa, com horários para chegar, horários para sair, horários para dormir. E de repente, se você quer ter um pouco mais de liberdade na cidade onde você está, para curtir a noite ou para ficar livre para fazer o que você quiser, pode não ser a melhor opção. Por outro lado, existe a vantagem de ter contato com o inglês com um nativo ali no dia a dia. Então você precisa pesquisar muito sobre isso. Se para você é melhor ficar na casa de alguém, se acomodar na própria escola, pegar um quarto reservado sem nenhum tipo de contato com uma família ou com a escola por sua conta. Pesquise também sobre os valores. Quando eu comecei a pesquisar sobre o meu intercâmbio, eu achei muita diferença de valores entre as agências aqui no Brasil mesmo. Existem algumas com os preços mais elevados para os serviços que elas cobram, existem outras que tentam incluir algum tipo de serviço que na verdade não é necessário. E falando sobre isso, uma dica muito importante também é pesquise sobre os requisitos do país que você está indo. Parece besteira, mas eu conheci gente que chegou no aeroporto na Inglaterra e foi mandado de volta por besteira, por não ter um documento que era obrigatório para entrada no país. Pesquise sobre o tipo de curso que você vai fazer. Nos intercâmbios, o curso mais comum oferecido é o General English, que vai te ensinar ali o inglês do dia a dia. Esse tipo de curso é aconselhado para a maioria das pessoas, mas se no seu caso você precisa de algo muito específico, existem cursos também para profissionais de engenharia, de saúde, profissionais de arquitetura, profissionais de administração, que de repente pode servir melhor para o seu caso. Então pesquise muito. No final desse vídeo eu vou deixar um bônus para vocês. É a lista de documentos que você precisa para fazer um intercâmbio em Londres. Então se você está pensando em ir para a Inglaterra, fique até o final para conferir essa lista de documentos. Dica número 2, e essa vale ouro, hein? Estude o máximo de inglês que você puder aqui do Brasil, antes de ir para o seu intercâmbio. Pensa comigo, qual é a principal vantagem de fazer o intercâmbio? É você ter contato com os nativos, aprender sotaque, aprender expressões únicas daquele país, ou seja, coisas que são difíceis de você ter acesso ou de aprender aqui do Brasil, certo? Então por que você vai pagar um intercâmbio para aprender inglês básico ou inglês intermediário? Sendo que muitas escolas aqui no Brasil, professores particulares, vão poder te passar esse conhecimento por um preço muito menor, de modo que quando você chegue no intercâmbio, você consiga aproveitar apenas aquelas coisas que você não tem acesso aqui do Brasil. Então não faça um intercâmbio para aprender o básico do inglês, para aprender coisas que você pode aprender antes aqui do Brasil. A maioria das escolas aplica um teste de conhecimento assim que você chega, geralmente no primeiro dia de aula, para poder nivelar o seu inglês e te colocar naquela turma que vai atender melhor às suas expectativas. Então se prepare com antecedência, estude bastante, para quando você chegar lá, você já conseguir ir para os módulos mais avançados e aproveitar o melhor que o intercâmbio pode te dar.
Eu tenho mais 8 dicas essenciais para você aproveitar ao máximo o seu intercâmbio, mas acho que só essas duas primeiras já valeram você se inscrever no canal, deixar o seu like e ativar as notificações para não perder nada do que rola por aqui. E bora para a próxima. Dica número 3. Faça o máximo das coisas que você puder por sua conta. Quando você começar a pesquisar sobre intercâmbio, vão aparecer muitos serviços que as agências ou as escolas podem fazer no seu lugar. Mas, obviamente, todos esses serviços são pagos. Eles vão desde obtenção de documentos, até envio de e-mails com coisas essenciais para comunicação. Existem muitas etapas desse processo que você mesmo pode fazer sem ter que pagar para ninguém. Então pesquise, entenda aquilo que você consegue fazer sozinho e faça. Dessa forma você vai economizar muito mais dinheiro e muito mais tempo, que vão te permitir de repente ficar algumas semanas a mais no seu destino. Dica número 4. Essa dica eu dou para todo mundo que eu conheço que vai fazer um intercâmbio. Ela é difícil de ser colocada em prática, mas acredite, se você fizer, o seu inglês vai evoluir muito mais rápido. A dica é: corra de brasileiros. Eu sei que com brasileiros é muito mais fácil de fazer amizade. Naturalmente, a gente já se aproxima deles por ter a mesma cultura, por achar as mesmas coisas interessantes, mas no intercâmbio esse não é o objetivo. Eu lembro que no meu intercâmbio eu fiquei por muito tempo sem deixar as pessoas saberem que eu era brasileiro. E toda vez que eu via um brasileiro na minha sala ou em algum lugar, eu corria pro outro lado. Isso não quer dizer que eu não gostava deles ou que aquela pessoa não era uma boa pessoa. É que eu queria ter amizade com pessoas de outros países, porque isso iria me obrigar a falar inglês com elas e ia fazer eu evoluir mais rápido. E isso deu muito certo. Eu conheço pessoas que moram em outros países, como Inglaterra e Estados Unidos, há muitos anos. Tipo, muitos anos. 5 anos, 6 anos, 10 anos. E acreditem, essas pessoas não falam inglês muito bom. Por quê? Porque elas moram com brasileiros, trabalham com brasileiros, convivem com brasileiros, fazem tudo com brasileiros, porque hoje em dia é possível em cidades grandes você ter uma comunidade só de brasileiros. Então, se o seu objetivo no intercâmbio é aprender inglês, corra dos brasileiros. Próxima dica. Um dos maiores desafios no intercâmbio é você conseguir fazer amizades e se conectar com os nativos, com as pessoas que moram naquele país. Afinal, ter um relacionamento com um nativo de amizade, de proximidade, vai te ajudar demais a desenvolver aquela língua que você está estudando. E uma dica muito legal para se aproximar, se enturmar e fazer amigos com pessoas do local é procurar grupos de interesses em comum. O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, se você faz parte de alguma comunidade aqui no Brasil que existe no mundo afora, por exemplo, igrejas de todos os tipos, clubes de futebol, se você pratica algum esporte, se você gosta de alguma coisa específica e participa de um clube de leitura ou de cinema, participar dessas mesmas instituições no país que você está indo vai te ajudar muito a fazer amigos, porque vocês já vão ter um gosto em comum, um assunto em comum que une vocês de alguma forma. Então, se você se identifica ou participa de alguma comunidade, algum grupo aqui no Brasil, seja religioso ou seja algum grupo de estudos com algum interesse específico, procure essas mesmas pessoas e esse mesmo grupo no país que você está indo visitar. E eu tenho certeza que isso vai acelerar bastante o seu processo de adaptação e fazer você conhecer muito mais gente do local. Dica número 6. Quando a gente pensa em intercâmbio, vou fazer um intercâmbio na Inglaterra ou vou fazer um intercâmbio nos Estados Unidos. De cara, já vem na nossa mente as maiores cidades desses países. Por exemplo, Londres ou Nova York. Acredite, se o seu intuito é melhorar o seu inglês, talvez seja uma boa opção para você ir para uma cidade do interior ou uma cidade menor. Por que eu estou te falando isso? Nas grandes cidades, é muito mais comum a quantidade alta de estrangeiros. E isso vai fazer com que você perca contato com nativos. Se você escolher uma cidade do interior ou uma cidade menor, a probabilidade de você conversar e se relacionar apenas com pessoas locais é muito maior. E isso vai fazer o seu inglês evoluir muito mais rápido. Lógico, você precisa levar em consideração outros aspectos, como por exemplo, se você está interessado em trabalhar ou desenvolver alguma atividade econômica, obviamente uma cidade maior vai te trazer mais oportunidades. Mas se você está interessado especificamente em aprender inglês,
talvez uma cidade do interior seja uma boa opção. Falando nisso, eu gravei um vídeo entrevistando um amigo meu que mora em Londres há mais de 10 anos e ele deu várias dicas sobre como ter contatos com nativos e pessoas da cidade. Eu vou deixar o vídeo aqui em cima, depois que acabar aqui, corre lá e dá uma conferida. Dica número 7. E se você não deixou seu like e se inscreveu no canal depois da dica número 2, eu tenho certeza que depois dessa daqui você vai se inscrever. Porque essa dica vai fazer você economizar muito dinheiro e aprender inglês muito mais rápido ao mesmo tempo. Dica número 7. Não escolha a opção de curso integral na sua escola. Quando você começar as pesquisas, você vai ver que as escolas oferecem várias cargas horárias de cursos. Eu falo isso porque aconteceu comigo também. Na minha cabeça eu pensava, se eu tiver condição, eu quero estudar o máximo de tempo possível para eu aprender o máximo que eu puder. Mas não funciona bem assim. Acredite, quando você fizer um intercâmbio, provavelmente você vai aprender muito mais inglês fora da sala de aula do que dentro da sala de aula. Quando você fecha um curso de período integral, que você vai ficar o dia inteiro na escola, além de pagar muito mais caro por isso vai limitar o seu contato com o mundo afora, com o inglês do dia a dia, com as coisas que estão acontecendo fora da sala de aula. E são essas experiências que provavelmente vão agregar muito mais ao seu vocabulário, sotaque, a sua fluência no inglês. Então minha dica é, não compensa pagar um curso em período integral. Escolha um horário de estudo, geralmente que vai ali de 2 a 3 horas por dia, e o resto do tempo, saia da sala de aula, converse com as pessoas, viva o lugar que você está. Isso vai fazer você evoluir muito mais no seu inglês. E isso nos leva direto para a dica número 8, que é: faça o máximo de atividades extras e fora da sala de aula que você puder. Se você fizer uma boa pesquisa, você vai encontrar escolas que oferecem muitas atividades depois da aula. A escola que eu estudei, por exemplo, todos os dias depois das aulas nós tínhamos alguma atividade para fazer. Algum professor nos acompanhava e a gente ia com a escola inteira conhecer um local turístico, ir para algum pub, ir para algum parque. E é muito legal porque nesse momento todos os alunos estão misturados, aqueles que falam melhor, aqueles que falam pior, alunos de vários países, e ali você consegue aprender um pouquinho com um, aprender com o outro, conversar com o seu professor, ao mesmo tempo que você está inserido no dia a dia, no inglês do dia a dia, no que está acontecendo fora da sala. Então faça uma boa pesquisa, encontre uma escola bacana e se programe para fazer o máximo de atividades extras que você puder. Caso a sua escola não ofereça esse tipo de serviço, faça por sua conta mesmo. Estude no período da manhã ou da tarde e no outro período convide os seus amigos, convide as pessoas que você conhecer para passear, para sair, para ir nos locais turísticos daquele destino. Eu tenho certeza que isso vai fazer você evoluir muito. Dica número 9. Pergunte para quem já fez. Se você está se planejando para ir para um intercâmbio, nada melhor do que conversar com pessoas que já tiveram essas experiências. Principalmente se a pessoa foi para o mesmo destino que você está querendo ir. Ela vai poder te contar sobre a escola, sobre as atividades, sobre aquele local, sobre os melhores bairros para morar. E essa transmissão de conhecimento vai facilitar muito a sua vida. Eu fiz um vídeo específico sobre quanto custaria um intercâmbio para Londres hoje. Eu vou deixar o card aqui em cima. E nesse vídeo você vai ver que muitas coisas que me ajudaram foram dicas que eu recebi aqui no Brasil de amigos que já tinham ido para lá. Então converse, pesquise, entre na internet, procure pessoas. Se você não conhece as pessoas, mas chegou até elas por uma rede social, manda mensagem, que eu tenho certeza que se a pessoa for gente boa, ela vai ter o maior prazer em conversar e te explicar os detalhes daquela viagem. Dica número 10. Quando você chegar no seu destino, provavelmente você vai perceber que escutar um native English speaker falando, alguém que fala inglês nativo, é muito diferente do que escutar os áudios do curso que você fez ou os áudios que você pegou na internet durante o seu período de estudo. A princípio, isso pode parecer algo muito assustador, mas tem uma técnica que vai fazer você quebrar isso muito mais rápido, que é escute ao rádio. Isso mesmo. No rádio, ao contrário de uma música, você vai encontrar as pessoas conversando. Se você sintonizar ali algumas estações de jornalismo ou de entrevistas, você vai ter o contato com aquelas pessoas daquele país em uma conversa do dia a dia. Isso vai facilitar bastante o seu processo de entendimento da língua.
Então, nesse primeiro momento, não foque tanto em música ou em assistir vídeos que já foram editados. Tente pegar e viver situações reais, e o rádio vai ser um grande aliado nesse processo. Dica número 11. Lembra que eu falei que fazer amizade com os nativos e com as pessoas daquele lugar vão fazer você evoluir muito mais rápido? Pois é, uma dica é você pesquisar a cultura do país que você está indo com antecedência. Tente descobrir o que aquelas pessoas gostam, que tipo de comida eles comem, que atividades eles fazem no final de semana, porque quando você tiver a oportunidade de conversar com alguém, você já vai ter esse conhecimento e isso vai fazer vocês se conectarem, se entrosarem muito mais fácil. Conhecer sobre a cultura vai facilitar muito o seu processo de adaptação. Então não deixe para descobrir só quando você chegar lá. Já comece a pesquisar desde aqui do Brasil. Dica número 12. Vence a timidez. Existe uma frase que diz assim: timidez não dá dinheiro. E contextualizando aqui, eu te digo que timidez não vai fazer você aprender inglês. Se você está indo por intercâmbio, ou mesmo que você estude inglês aqui no Brasil, numa escola, com outras pessoas, deixa a timidez de lado. Falar errado é normal, até em português a gente fala errado todo o tempo. O importante é estar sempre aprendendo e sempre evoluindo. Então, quando você estiver no seu intercâmbio, esquece esse negócio de timidez, fala mesmo, conversa, tente ser amigável, conhecer pessoas, aproveite aquela hora, aquele lugar e aquele momento, porque vai passar muito rápido. E depois só vão ficar as lembranças. Então esquece esse negócio de eu não sei falar direito, para de pedir desculpa porque o seu inglês não é muito bom, põe pra fora, vai estudando, vai evoluindo, que eu tenho certeza que em pouco tempo você vai subir muitos degraus nessa escalada. E pra fechar, a última dica é: certifique-se que você tem todos os documentos e aprovações necessárias para ir para aquele destino que você escolheu. Eu conheço pessoas que tiveram que voltar direto do aeroporto porque não tinham a passagem de volta para o Brasil, por exemplo, que em muitos países é um requisito para quem está fazendo intercâmbio. Só de curiosidade, eu fiz uma pesquisa sobre o que a Inglaterra exige hoje para uma pessoa que vai fazer intercâmbio. Será que você sabia de todos esses documentos? Hoje, para você fazer um intercâmbio na Inglaterra de até 6 meses, você não precisa de um visto antecipado. Você pode pegar o visto lá na hora. Os documentos que você vai apresentar são o COI, que é um Certificate of Enrollment, que seria a sua carta de matrícula na escola para provar que realmente você está indo para lá estudar. Você vai precisar mostrar um comprovante da sua acomodação. Pode ser uma carta do hotel dizendo o período que você fechou. Ou, se você escolher um Airbnb, eles emitem também um e-mail com a data de entrada, data de saída. Se você vai ficar na casa de alguém, você precisa de uma carta dessa pessoa te convidando para ficar na casa dela. E aí essa pessoa precisa colocar o endereço, o tempo que você vai ficar lá. Todas essas informações sobre a carta você consegue achar na internet. Você vai precisar apresentar também a sua passagem de volta para o Brasil. E essa passagem precisa coincidir com o período do término da sua acomodação. Você precisa ter um seguro-saúde. Afinal, você não é um cidadão daquele país. Você não recolhe impostos ali. Então, teoricamente, você não tem direito a utilizar a saúde pública daquele país. Por isso, muitos países exigem um seguro-saúde. Caso aconteça alguma coisa com você, você está coberto. Não se engane, esse seguro-saúde é bem barato, tá? Comparado com o preço da viagem, é quase nada. Então, vale a pena, mesmo que o destino não exija. E a Inglaterra exige também uma comprovação financeira, que é um valor que você precisa comprovar que tem. Pode ser em dinheiro, um extrato de uma conta com esse valor disponível ou um cartão de crédito com esse limite, para provar que você tem como se alimentar, transporte, enfim, viver ali durante aquele período. Hoje esse valor gira em torno de 60 libras por dia de viagem na Inglaterra, mas isso muda constantemente, então minha dica para você é: pesquise muito. Galera, aqui em cima tem o nosso Instagram, o @inglês_sem2b. Lá eu coloco dicas de inglês todas as semanas. Então segue a gente por lá também, que é a nossa rede social mais ativa. E se você quiser me mandar um e-mail, tá aqui na descrição do vídeo. Eu sempre respondo, posso tirar suas dúvidas, a gente pode conversar por lá também. Bom, esse foi o vídeo de hoje. Eu sou o Teacher Douglas e esse é o canal Inglês Sem To Be. See ya!